Fala galera, mais um episódio aqui do podcast, episódio 8, e hoje a convidada do dia é a Carol Kozer, que nós trabalhamos juntos, a Carol é fisioterapeuta, ela vai se apresentar um pouco melhor aí, a gente vai bater um papo sobre a importância, né, do trabalho dela e correlacionando junto com a parte da nutrição esportiva também para atletas profissionais, olímpicos e amadores também. Bom, Carol, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Obrigada, né, Prazer. pelo convite. Nosso encontro depois Boa. de muito tempo. Aham. Acabou acontecendo aí. É, Rolou esse reencontro lá quando a gente foi lá no evento da na venda da Nike. Nike, né? Que eu vi É, você com a Marcele lá, pô, a gente bateu um papo, falou ali no Instagram depois de novo. Sempre na correria do dia a dia, é, né, meu? Cada um na sua correria não para também, né, a gente? a gente da área da saúde não para nunca. E aí, evento, é final de semana, mas não tem jeito. É, Mas que bom. Primeiro, obrigado por você disponibilizar para obrigada estar a aqui. você pelo A gente convite. bater esse papo. Acho que vai ser bem importante também, né? Como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Essa importância, né? Do pessoal, os atletas olímpicos que sejam, profissionais ou amadores, de ter esse acompanhamento com você também nessa parte da fisioterapia que a gente fala da liberação miofacial, né? Você pode explicar um pouco melhor de, pô, não tem só aquela relação, né? Você chega ali, faz uma vez na semana, uma vez no mês e olha lá e some também, né? Vamos falar aí um pouquinho da importância, porque é um tema que hoje está até um pouquinho na moda, as pessoas estão Aham. falando, vou lá fazer o recover, liberação. Mas ainda é um tema que muita gente ainda não coloca na rotina Legal. e não conhece a fundo, né? Uhum. É relativamente novo. E porque sofre bastante também. Todo mundo acaba associando com dor também, né? Sempre quando eu vou Também, fazer a minha, que eu faço semanalmente, eu falo, olha, é uma dor que existe, mas pra nossa parte de treinamento, que, pô, tô num ciclo de maratona, é aquela dor necessária. Porque na hora realmente dói, mas depois você fica super aliviado e é muito importante, né? então, mas isso daí é super legal, isso é importante da gente falar em relação à dor, porque realmente a liberação ela dói. Até porque quando a pessoa vem procurar a liberação, ela já tá bem ruim, Tá né? crítico o Tá negócio. crítico. Quando ela não coloca isso no ciclo, na rotina dela, então quando ela vem procurar, ela tá bem ruim. Então, normalmente é bem dolorido. E o pós disso também não é agradável, né? Que a gente orienta. O dia seguinte, eu falo que a pessoa fica com aquela dor de como se tivesse mudança de treino, então ela ainda Aham. não está bem. E aí, se você não manter isso como uma rotina, não encaixar isso no seu ciclo, Aham. né, dependendo da prova que você vai ter, não melhora nunca. Porque é igual ir pra academia. Uma vez por cada 15 dias. Isso, toda vez você vai ficar com aquela dor, né, do Aham. pós-treino. É a mesma coisa, a desportiva é a mesma coisa. Então, por isso que é muito importante que encaixe isso como rotina, Legal. né? A massagem desportiva tem que estar dentro do ciclo aí dos Da atletas, né? preparação. Independente se eles são os profissionais ou os amadores hoje em dia, é Aham. bem importante que isso daí esteja dentro. E colocar no cronograma também, né? Assim, como a gente fala, né? Como na nutrição. Quando os pacientes me procuram que vão ter uma prova-alvo, falo, olha, essa prova vai ser lá em abril do ano que vem. Pô, a gente precisa ter tantos encontros pra gente conseguir acompanhar, como a gente estava falando também, né? Porque vai existir esse ciclo, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre, a Carol tava me explicando um pouco mais sobre essa importância, né? Tipo, meu, chegou ali no pico da planilha, é diferente ali essa parte da soltura, pra quando chegar a parte do polimento mais próximo da prova, ou até no começo que vai vir muita porrada também, que o corpo não tá acostumado com aquele volume alto. Seja ele, né, corrida, Carol, triatlon, natação, acho que sempre os esportes de endurance que você atende mais, ou tem algo mais específico, assim, como que A gente funciona já, a sua procura lá? então, a gente já tem de todos os esportes, né? Então, a gente tem bastante corredor, Aham, nadador, triatleta, o pessoal do CrossFit, aham, verdade. tenista. Então, assim, Aham. a gente tem um pouco de tudo. A gente tem um pouco de tudo. E isso varia muito assim, tipo, sei lá, o pessoal do Endurance, que tem muito volume de treino na semana, no dia, para uma pessoa que, vamos se dizer, joga ali o tênis a cada 2 vezes por semana, ou tem mesmo uma competição. Isso varia muito ou é bem parecido para você no seu trabalho ali? Mas aí você tá me falando se varia em termos da musculatura presa ou em termos de quanto que ela vai ter que fazer de liberação? Um pouco dos dois, um pouco dos dois. É assim, obviamente, um dos esportes que mais pega a musculatura, em geral, é o Aham, triatlon, né? aham, O volume ali de treino deles é
É muito grande. Aham. O CrossFit é um esporte que também a gente sofre bastante ali na Aham. soltura, porque é muita intensidade, né? Muita repetição, Muita carga que eles colocam também, muita dependendo ali carga. do Então, esses objetivo, né? são os esportes onde a gente, assim, se for colocar em porcentagem, são os que Aham. mais têm a musculatura mais presa. Mas isso é muito individual, né? É Aham. muito da pessoa para pessoa. Às vezes, sei lá, você pode pegar eu peguei um paciente que veio do golfe, né? E até era uma Legal. novidade para mim, porque não é uma coisa comum. Então, Aham. teoricamente, o golfe você fala, o golfe nem deve usar muito. A pessoa estava travada, Muita por rotação de conta de. quadril também, né? Exato. Então é muito individual. Aham. É muito individual. E em termos também de colocar isso na rotina, é outra coisa também que é individual. A gente Legal. tem aí. O que a gente fala? Para todo mundo, por conta de encaixar, inclusive na vida financeira, porque os amadores, eles trabalham, né? Então, assim, num todo, a gente pede uma vez por semana. Legal. Seria o mínimo Isso ali. é a rotina, uma vez por semana. Tá, o E ideal, aí, o mínimo seria. é o mínimo. Só Mínimo. que aí, dependendo. Aí, na parte do ciclo onde aumenta muito o volume, às vezes eles passam para duas, né? Ah, entendi. E aí depois cai de novo. Porque é Aham. difícil eles conseguirem vir tantas vezes. Mas uma vez por semana é o. Seria ideal. É o Seria ideal. ideal. Que bom, porque realmente sinal de volume assim é bem complicado, né? Tipo, vamos dizer o meu exemplo, né? Tô treinando 4 vezes por semana a corrida, né? A segunda-feira sempre um pouco mais leve, depois tiro, rodagem e vê o longo. Só que esse longo já tá vindo já de 6 semanas, porrada, meu, 24, 26, 28, 24. Quando eu tive uma provinha de 21 agora, a SPCity que passou semana passada, eu falei, putz, tá tranquilo o volume, né? E também sofri bem nessa ideia da SPCity. É legal eu falar isso também, né? Porque, tipo, eu tava com um tênis novo, que eu peguei um Adidas novo lá pra visando a prova também da maratona, que, tipo, pô, é um tênis de performance, que a gente fala ali, um tênis com a placa, né? Que demanda muito, acho que vai ser legal a gente falar sobre isso também, né? Sim. Que demanda bem da musculatura ali, pelo pouco que eu sei, panturrilha, posterior, porque ele responde muito rápido. E aí eu fui pra essa prova, pra SP City. Pô, era uma distância mais curta que eu tava rodando no final de semana, mas como era uma prova que tinha muita subida e muita descida, o que eu percebi só depois conversando, né? Que, meu, segunda-feira eu tava acabado. Tipo, muita dor assim no quadríceps. E eu nunca tinha sentido isso. Eu fiquei preocupado, falei com o médico do esporte que tá me acompanhando agora, o Adriano Frost, e ele falou, Vitão, você fez uma prova muito forte, cara. É 48 horas, pelo menos, ser off para conseguir começar a recuperar. Falei, tá bom, beleza. Porque na terça-feira eu fui fazer uma rodagem leve, cara, eu não respondi meus quadríceps. Eu fiquei, tipo, preocupado real. Aí eu falei, meu, não sei se é alguma lesão e tudo. Aí depois que eu fui associar, por quê? Tinha muita subida e muita descida, né? E na descida eu não estava acostumado a correr tão rápido como eu bati meu RP ali. Então acho que eu forcei muito nessa ideia que eu abri muita cadência na descida. Eu acho que eu usei ali uma frenagem que eu não utilizo, tipo, no meu dia a dia. E, meu, ficou muito fadigado. Mas depois melhorou. E na segunda-feira que eu fui fazer a liberação, eu falei, meu, acho que quase escorreu uma lágrima ali. Mas até o médico depois me salientou, né? Tipo, pô, se a gente soubesse que estava tão assim, seria o ideal fazer, tipo, na quarta-feira, Então, né? é isso que depois eu ia falar. Isso é bem 48 importante horas. de você falar, né? Aqui todo mundo pergunta, quando que é o ideal de fazer a soltura? E aí você fala, eu tenho lá 4 treinos na semana, né? Pra encaixar isso tudo, para né? encaixar. Assim, o ideal é que a gente fizesse aí no meio da semana, né? Nem no pós-longo, que seria a segunda-feira, que é o sábado, né? Aham. Normalmente o longo é do sábado, então nem na segunda. Aham. O ideal seria entre terça e quarta, que a gente fica Tá. aí no meio do caminho. Acho que normalmente quarta-feira o pessoal faz tiro, Aham. né? Então, entre terça ou quarta-feira que eu falo que aí a pessoa ia estar voando. Mas a gente sabe que isso daí às vezes não encaixa na vida da Depende pessoa. da agenda né? também. Eu fui na segunda-feira buscar ela porque eu falei assim, meu, no domingo já não conseguia andar direito à Exato. noite. Falei, meu, ou eu faço Exato. na segunda, porque senão não ia rodar a semana inteira. Só que eu não pensei nessa. Tipo, fica 48 horas off, porque a planilha já veio na terça-feira. Falei, meu, não posso perder treino agora maratona. Então eu fui programar na segunda. Então, agora, mas sabendo... na segunda-feira, por exemplo, se chega uma pessoa bem pós prova, que ela tá ali com a musculatura super inflamada e com edema natural, né? Aham. De todo o processo que aconteceu, a gente faz, é uma liberação muito leve. Eu falo que é mais uma drenagem. boa. Então, assim, você drenar todo aquela líquido, aquelas toxinas que estão em excesso é muito mais importante do que realmente você soltar o músculo, porque na verdade você nem consegue soltar direito. O músculo tá tão ali inflamado, tão rígido, que você não consegue soltar direito. Então, pós-prova é válido? Mas é outra massagem. É outra liberação. É uma liberação mais leve, com ritmo e mais no intuito de drenar
do que realmente no intuito de soltar, porque a gente não consegue. E é interessante falar isso, porque assim, você fala, mas aí 2 dias depois eu tava bem e tal. Mas precisa, né? Eu já No peguei SB, paciente né? que veio de prova 15 dias depois, mas travado, assim, num nível. E aí você fala, mas por quê? Porque assim, mais uma vez eu falo, a gente tem a vida normal. Então, assim, o paciente ele está de uma prova Vai né, pegar a internacional e às estrada, vezes vai de fora e avião. ele volta no avião e quando eles chegam, não é que eles têm de férias, recuperação, eles já chegam naquela maratona louca de trabalho, maluca começa a trabalhar e assim, a musculatura não recuperou. É Exato. simples, não conseguiu recuperar. E aí tem o sono, a suplementação, alimentação, Aí outros tem fatores fora esses também, né? fatores, né, que influenciam muito na recuperação também, muito. Nossa, é demais. E eu tô aprendendo bastante com esse ciclo de maratona, né? Porque, pô, é minha primeira maratona e eu sou atleta amador total, né? Eu falo que eu sou aventureiro, eu só tenho coragem e eu vou pras provas. Tanto de bike, vou fazer uma prova de triatlon agora no domingo, pô, vai ser minha primeira provinha, mas tô ali pra competir. E acho que é legal também, acho que nós como profissionais da saúde, que a gente convive com esses atletas, passar um pouquinho na pele também. Porque eu falei, na terceira semana eu falei, Muito cara... legal isso. Nossa senhora. É engraçado que eu falei que, assim, quando eu comecei de fato a trabalhar bem focada nos atletas, que foi em 2016, eu sou apaixonada, eu sou por esporte, apaixonada. A minha vida inteira eu não consigo ver nenhum momento da minha vida, acho que desde de pequenininha, sem esporte. Mas eu não sou a louca que se dedica. Eu falei que eu tô em todo lugar, né? Eu jogo tênis, eu nado, eu corro, isso. Mesma coisa que eu. E a corrida, sempre corri, sempre. Só que o que era corrida pra mim? Fone de ouvido e vou lá correr quando eu quiser. Eu nunca tive ali, né? Garmin, relógio, né? Tinha lá os aplicativos do Da celular, Nike, colocava e ia. Aí comecei a trabalhar muito com corredor, e aí chegava lá o pace, né? Pace, sub-3, maratona sub-3, sub-3, eu era falava, tão gente, sonhada, Aí eu né? fingia que eu sabia, né? Eu falava, nossa, que legal. E eu falava, gente, eu preciso entrar nesse mundo a fundo. Aí foi quando eu falei, quer saber? Eu vou entrar numa assessoria. Que legal. E aí eu fui pra MPR. E onde você aprende muito também, né, meu? Muito. Planilha de treino, com a galera treinando. Não, e assim, primeira coisa, tira o fone de ouvido. Segundo. Que é difícil, né? Como postura, tênis. pace, faz isso. Eu falava, cara... Não é tão simples Isso correr, é né? muito difícil correr. Isso é corrida. E aí, assim, mas foi muito legal eu vivenciar ali, né? De fato, com uma assessoria. E a MPR é uma assessoria gigantesca, né? Com muita gente. Então, assim, estar linkado numa assessoria pra gente, e mesmo ao esporte, é muito importante. É muito importante a gente sentir na gente o que eles passam, né? Por mais que eu faça hoje minhas provinhas de 10, de 15, eu considero como se fosse, assim, pra mim, Carol, é a dedicação de como se fosse uma meia ou uma maratona pra vocês. É que cada um no seu grau, né? Cada um E o pessoal se cobra muito, né? Tipo, pô, já começou a correr, a gente quer comprar o tênis tal, já quer baixar o pace, mas tipo, calma, a corrida não é assim, né? Não é só colocar o tênis e sair correndo. É só biomecânica, como você falou. Você conseguir entender ali, fazer pelo menos um teste cardio eletro, né, pra gente conseguir entender como está a saúde disso também, isso é né? legal. O médico do esporte para conseguir acompanhar, para depois você começar. E todo mundo quer correr isso muito rápido, né? Eu quero bater tal pace. A pessoa meio que se frustra com isso. Eu pego isso bastante em consultório, né? Tipo, comecei a correr, mas eu não consegui baixar o meu pace e tal, meio que eu me frustrei com a corrida. E eu falei, tipo, é muito além disso, de só o pace, de só você bater tal tempo. Vai lá pra curtir, pelo menos pra mim, né? Tipo, você acorda ali domingo, cedo, frio pra caramba, 4 e pouco da manhã, chega lá, pessoal de muleta, deficiente visual, cadeirante, você fala assim, demais, é muito assim, essa energia, demais, né? Tipo, o que importa ali você bater o seu tempo? Porque eu falei, tipo, pra mim, eu bati meu tempo na Spaceit, legal, mas pra mim, um minuto a mais, um minuto a menos, na minha vida não vai mudar nada. Mas pra mim eu fiquei feliz pelo processo que eu tô passando pela maratona, que eu baixei legal o meu tempo, porque eu falei, tipo, tudo que eu tô abrindo mão pra esse momento que eu já tava esperando, tá colhendo resultado. Então isso é legal, acho, também das pessoas, né? As pessoas têm que, acho que, levar pra coisa um pouco mais leve, né? Mas não é assim, né? E é muita cobrança, muita... Então, o que eu falo que é o seguinte, é individual, né? Então, pra mim, pra você é assim, mas pra algumas pessoas não é. E aí, eu falo que quando o paciente, ele entra ali, a hora que ele deita, ele vai contar a história de vida dele, eu falo que a gente compra um sonho junto com o paciente. Que demais. Tem uma história muito legal. No ano passado, chegou um paciente pra mim, lá pra... Sei lá, acho que ele chegou em dezembro, assim. Aí ele deitou ali na maca, tal, começou a contar a história de vida. E é quase uma terapia ali também, terapia, né? Que eles falam, tem gente que não fala nada, até dorme, né? É difícil.
É difícil. As nossas terapias são muito faladas, né? Eu falo que eu falo o dia inteiro. Após em terapia, já tá ali na prática, já. Já tem que fazer uma especialização. Aí ele virou e falou assim, eu vou fazer o Iron, né? O Full, lá de Floripa. Que legal, tá? Você ele era um aluno da BR. Você já é triatleta, tá? De muito tempo? Não. Ele falou assim, não, Carol, é o seguinte, eu coloquei desde sempre na minha vida que eu ia fazer até os meus 40 anos um Iron Full. E assim, eu comecei agora. Ele treinou por um tempo, uns 3 meses por conta. E ele tinha começado naquele momento ali para fazer em 4 meses. Tudo bem que ele já tinha todo um porte atlético, né? Não era uma pessoa que ele sempre treinou e tudo mais. Mas mesmo ali é no desafio. Então, assim, na minha cabeça gente, que loucura. Mas assim, cara, eu tô junto com você. Então, a gente compra um sonho, né? Então, não tem jeito. Não adianta eu falar pro cara que é de performance que o pace é bobeira pra ele baixar. Não, eu tô com você, né? Mas calma. O paciente essa semana, ele quer fazer sub-3 em Chicago. E ele tá muito bem. Mas ele tá assim, nossa, eu preciso fazer esse sub-3. Esse psicológico, eu falei, a cobrança, né? Você vai fazer, mas posso te falar? Calma. Mas é uma consequência que você tá fazendo. Não precisa ficar Exato, você tá se cobrando né? tanto que ainda acaba de chegar na hora você tem uma dor de barriga. De tanto que você tá assim, ele é verdade. Eu falei, calma que você vai fazer esse sub-3. Essa parte mental, eu tenho conversado bastante com os pacientes também, né? Porque, tipo, pouco importa, sei lá, eu passar o plano alimentar pro cara tudo certinho se ele não tá bem mentalmente, né? Exato. Eu atendo muito atleta de futebol. E, pô, a molecada viaja muito, né? Tipo, sei lá, acabou a temporada, acabou o contrato. Ele não sabe pra onde ele vai. Se é certo, se não é, quanto ele vai ganhar, que país que ele vai morar. Aí tem família, aí tem filho. Aí, tipo, sempre quando ele chega, eu pergunto, e aí, como é que você tá? Pô, tô meio mal, a família não vai chegar, não sei como é que tá. Essa temporada inteira eu vou ficar sem eles. Então, eu sempre falo, a gente tem que entender um pouco sobre essa saúde mental, porque hoje ela é muito importante. Se não estiver bem com você, mesmo nada, isso vai fluir. Não vai acontecer. Você pode estar lá na melhor oportunidade, mas se não estiver bem com você mesmo, você não desempenha também, né? Não, desempenha. Então, isso daí que que eu acho que é o lance da coisa, que a gente ali como profissional, né, escutando um pouco, falando, a gente consegue dar vamos dizer, essa segurança pra eles também. Eles confiam muito na gente, né? Acho que isso é legal. E você também, provavelmente, né? É um desabafo. Você vibra quando ele termina a prova ali, manda foto, deu tudo certo. Muito, nossa, né? isso daí a gente fez parte de um né? pedacinho ali, tem a mão da gente, é muito legal. É demais. E esse negócio de psicológico, pros profissionais mesmo... Isso daí é bem importante. Isso, e assim, se eles não vão bem numa prova, alguma coisa, eles ficam extremamente abalados. Então, aí vai um tempo, assim, e aí você já vai entendendo, né? Você sabe que não... às vezes é 15 dias, 3 semanas pro cara voltar com a cabeça boa pra pegar firme de novo. Isso daí abala bem. Até porque é o trabalho, né? A mesma coisa que a gente não ir bem no nosso trabalho. Exato. Então, é um pouco diferente. Pô, e o cara conseguiu terminar o Iron Full? Foi tudo tranquilo? Conseguiu. Mas aí ele não fez mais. Por enquanto, ele não tá mais. É isso. E pra quem não sabe, né, a distância do Iron Full são 3.800 nadando, 180 km pedalando e corre uma maratona no final, os 42,195 metros. E esse ano, Floripa... O tempo tava muito ruim. E frio, chuva, vento, né? Então, assim, foi uma prova... Floripa já não é fácil, né? Porque quase sempre tem essa virada de tempo. Mas esse ano foi bem difícil. Foi difícil, né? Foi bem difícil, mas ele conseguiu. Que demais. Acho que isso é muito gratificante também, porque, pô, você passar por uma prova dessa, assim, tipo, eu terminei, acho que deve ser uma sensação, você fala assim, hoje eu posso tudo agora que eu quiser na minha vida, né? Acho que se eu conseguir superar esse desafio, pelo menos é que eu trago isso pro meu esporte também, né? Tipo, pô, que eu terminar essa maratona, eu nunca imaginei correr uma maratona. Assim como você falou, né, tipo, sei lá, sempre joguei bola, corrida. Uma voltinha no parque, 10 km pra manter ali o condicionamento, tá tudo certo. Passava de uma hora e falava assim, o que eu tô fazendo nesse parque correndo? Aí você vai identificando, vai numa provinha, vai aquilo. Eu falei, cara, pô, eu tenho 28 anos, fiz 28 anos agora. E a porcentagem de quem corre maratona é sempre o pessoal mais velho, né? Pô, 45 anos, tal, tá mais tranquilo, porque tem bastante tempo também, né? Então, essa parte da musculatura também e tal. Eu falei, pô, vou encarar isso como um desafio, vou fazer essa maratona e vamos ver o que vai dar. Acho que a hora que eu terminar essa maratona, tudo que eu mais sonho agora... Sabe por quê? Porque fora você falar conseguir, você tá abrindo mão de algumas coisas na sua vida. Que assim, não adianta falar, é lá e correr uma maratona. Exato. Não. Porque também frustra isso que você falou, né? Tipo, imagina, qualquer um pode correr uma maratona, mas se você se machuca, você não quer correr nunca mais. Eu falei, não, eu quero me preparar pra fazer num tempo ali legal, porque demanda muito esse desgaste da musculatura, do corpo inteiro.
Falei, pô, acho que vai ser legal isso daí. Então, e aí tem todo um processo. Aí tem toda a dieta, né, que você segue. Aí você fala, dieta é tranquilo. Não, não é tranquilo. Você abre mão da sua vida social de várias... Né, você fica uns 3 meses aí sem sair muito, sem comer nada, sem beber, dormindo cedo. Né, tem isso. Aí tem toda a sua dedicação. Sei lá, tá frio hoje... Tem que acordar e correr, não tem o que fazer, né? Você tem o... Então, assim, quando você chega e você completa isso, você fala, né, que legal. Foi essa sensação que eu tive agora na prova. Tipo, pô, fiz um tempo legal, aí eu falei, tipo, pode ser a mais um minuto, a mais um minuto a menos, mas você conseguir ver, visualizar esse resultado, tipo, meu, abrir mão esses 3 meses e, meu, olha o resultado aqui. Tipo, meu, da minha primeira meia que eu fiz, tipo, aventureiro, eu fiz pra 1h59. Aí a segunda eu fiz pra 1h44. Essa pra 1h38. E, meu, você pegar a primeira pra última lá, você fala assim, meu, realmente o negócio mudou. E demandou muito treino pra isso também, né? O pessoal, tipo, quero só baixar tempo. Tá, mas tá treinando pra isso? Exato. Não tem muito segredo, né? O pessoal quer buscar esse atalho, né? É isso aí. Eu vou fazer uma meia esse ano. Qual você vai fazer? Não escolhi ainda, vai ser no final do ano. Eu ó. falo que eu vou fazer uma meia a vida inteira, mas mesmo? o meu é psicológico, juro. Isso. O meu bloqueio é psicológico. Acho que é bloqueio mesmo, porque, tipo, pô, imagina, eu vou gravar com você, ainda tem mais uma gravação, eu vou correr 21 agora depois do almoço. Jura? Tem que fazer. Eu acho que... Eu corro o meu máximo é 15 quilômetros. Boa. De 15 para 21 dá, eu vou fazer. É isso. Meu, se tiver, isso aí é muito bloqueio da mente também. Porque, pô, você tá com a musculatura legal, tá fazendo treino de fortalecimento, se estiver comendo ali, lógico, né, essa suplementação intratreino ali, que é super importante, você tem condição. E é muito mental. Porque chega uma hora da corrida que você vira a chave ali e fala assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Então vamos lá. Exatamente. E vai a parte mental, legal. Mas como você tava falando também, né, Carol, como você tem bastante experiência, né, com esses atletas olímpicos, pô, você acompanha o Léo de Deus, que você comentou comigo, desde 2016 também, né? Então, eu acompanho o Léo desde 2016. O Léo é muito legal, porque eu conheci o Léo na Care, né, na Care Club, e foi engraçado, porque ele passava, eu via ele treinando e tal. E treino diferenciado, já com o Silvião também, é um treino específico, né? Aí tá, quem é? O Léo de Deus. Aí um dia a gente tava ali no café, né, a gente parava ali pra tomar um café. Saudades. Começou, era legal, né? Aí falei, vem conhecer, né, meu trabalho e tal, não sei o que. E aquele jeito do Léo, eu vou. Cara, ele foi, nunca mais saiu, né? Olha só. E aí eu acompanho o Léo, então, desde 2016. Então, eu acompanhei Olimpíadas, né? 2016, aí depois 2020, e agora temos, ano que vem, Paris, né? Que é o alvo principal. E o Léo, em específico, é um acompanhamento, assim, bem de perto, né? A gente tinha um grupo lá na Care que tava todo mundo que cuidava dele, então... O Natanzinho lá, o Físio, aí na época o Doc, a mãe dele que é a Nutri, o Silvinho, né? O Felipão. Então, esse grupo, a gente tinha toda a discussão, a gente fazia reuniões de discussão para ver em que ciclo que ele estava, se ele estava bem, se ele não estava. Então, isso daí é muito legal, assim, faz muita diferença. Acho que essa integração de pessoal de fora não imagina, tipo, sei lá, pô, ver ele lá na televisão, nas Olimpíadas, dando uma prova. Mas pra ele chegar até lá, olha o tanto que você falou ali da equipe que tem com ele diariamente pra conseguir entender como é que tá sendo esse ciclo dele. Não, e a Acho equipe conectada, né? Então, assim, sei lá, o Léo teve eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 2018, o Léo se machucou da lombar. E aí a gente teve, e assim, foi a primeira vez que ele teve né, uma lesão, uma dor, tal. Então, assim, isso mudou um pouquinho todo mundo. Então, assim, a gente se juntou, todo mundo, e aí muda completamente a cabeça do atleta, aquilo que a gente falou, né? Porque ele nunca tinha sentido uma dor, e essa dor estava impossibilitando dele de treinar direito. E não pode perder treino, porque não pode perder, porque assim, é uma né? prova atrás da outra, né? Não tem, não é só Olimpíadas. O calendário não dá tempo, né? Tipo, o vamos dar pausinho aqui. Então a gente se uniu ali, todo mundo falando com todo mundo, pra gente conseguir tirar ele aí da lesão mais rápido. Então, assim, isso é muito importante. É que o pessoal vê, assim, a massagem, a desportiva, é aquilo que a gente estava falando, e fala, é só uma massagem, né? É só uma massagem. Não, não é só uma massagem. Por exemplo, então eu vou falar um pouquinho que a gente estava conversando dos atletas olímpicos. Para você ver o tamanho e importância, hoje, como eu estou muito tempo com o Léo, e é em específico com os meninos do Felipão, então eu já estou acostumada, tudo mais, que é o Gui Baceto, né? A Dainara, tinha o Nicolas Santos, né, da época. Eu recebo todo o ciclo, toda a programação de ciclo deles para cada temporada. Então, agora, eles acabaram de voltar do Mundial. Estão indo
para o PAN. Então, eu vou receber provavelmente aqui nas próximas semanas, ontem o Léo teve reunião com o Felipão, como que vai ser o ciclo do PAN. Em algum momento do ciclo, o Felipão não quer que a gente solte muita musculatura, porque ele quer que os meninos fiquem com a musculatura travada. Porque Então, tem uma programação ali do polimento. tem toda uma programação. Ali, Então, né? aí a gente diminui o número de vezes que o Léo vem, aí eu pego menos pesado, só dou uma soltada, não solto tanto. E depois chega no momento que eu tenho que soltar muito, porque eles estão muito travados. Aí o Léo vem 2 vezes na semana, então a gente aumenta a pressão ali, deixa a musculatura bem solta. E aí tem o final que é o polimento mesmo, que já é mais tranquilo. Mas isso faz muita diferença, isso é muito importante. Porque o atleta sente também essa diferença na prática, né? Talvez a gente falando aqui na teoria, o pessoal não entende tanto. Mas, pô, eu mesmo no ciclo da maratona, que eu vou ali uma vez por semana, se eu não for, ali renova. Então, acho que eles entenderem isso na prática também é muito importante, né? E o pessoal conseguindo também vivenciar isso, tanto na corrida, seja o que for, isso é bem legal, né? Como você falou, essa parte do treinamento, né? Que ele vem ali do começo, que tem que ser muito volume, porque ele vem de uma competição, teve um descanso e muita porrada, né? Não pode liberar tanto. Isso eu não sabia. Tem tudo isso. E assim, aí você fala, isso é só profissional? Não, a gente também tem isso com amador. É que, logicamente, que quando a gente fala de profissional, é realmente... Algo sério, é o trabalho dele. É o trabalho Você conta com muito aquilo. mais focado. Mas, quando a gente atende os amadores, a gente tem muita conexão com os treinadores. Então, a gente faz... Por isso que a parceria ali com as assessorias são importantes, né? Porque a gente também tem muita conexão com o treinador. E aí a gente já sabe mais ou menos o ciclo que eles estão. Então, isso também a gente coloca no amador. Por isso que a gente faz um ciclo com o cara. Então, você explica para o cara como que ele vai vir, quando que ele vai estar, né? Mas falando em profissional, isso é bem sério. E é muito importante. Aí que eu estava te contando, né? Agora eu comecei a atender o pessoal, uma galera do Pinheiros, né? Que é o Xereguini, João Luiz, a Jennifer, o Alcará. Porque assim, o Léo, eu falo que a minha mão e o corpo do Léo, ele já se entende. Porque eu atendo ele há muitos anos. Porque já são 7 anos juntos, já, desde 2016. 2016. Vai dar 4... 8... vai pra 8 anos. 8 anos. Então, assim, a conexão é muito grande. Ele me falando que eu sei exatamente como soltar, eu sei como que o corpo dele reage em todos os momentos, eu sei como ele vai ficar no dia seguinte, entendeu? Então, isso é muito legal, a conexão. É bem diferente, né? É muito diferente, é muito bom, né, o que eu tenho com o Léo. Então, quando vem um atleta novo, por exemplo, o caso do Gui Baceto. O Gui chegou pra mim no ano passado, 15 dias antes do Maria Lenk. 15 dias. Sempre vem as buchas assim do nada, né? Não, o Gui foi a bucha, ele sabe. Não, daqui 15 dias tem um campeonato super importante. Não, ele chegou com uma né? contratura de quadrado lombar que eu falei, meu Deus do céu. O que eu faço? O que eu faço? É isso. Aí, assim, você não pode assustar o atleta, né? Porque ele tem 15 dias, ele tá com a cabeça boa, e ele já não estava com a cabeça boa porque ele estava morrendo de dor. Então, bom... Você tem que saber que, tipo, o negócio é sério, falei, não pode passar pra ele. Falei, tipo... olha, é o seguinte, eu vou tentar te ajudar. No máximo, você vai conseguir. Mas você vai ter que seguir. Então, você vai vir aqui dia sim, dia não. Boa. Né? Falei com o Felipão. Felipão, Libera eu aí, tá libera ele sim, aí. não, tá sim. Preciso de ajuda. Aí o Felipão diminuiu o treino e aí precisei de ajuda do médico, que é o Putinelli, né? O médico deles. Legal. Porque teve que entrar com medicação, e aí é medicação específica, para ajudar, porque a gente tinha 15 dias e era uma contratura muito importante. Total. Eu falei, aí conseguiu, graças a Deus. Demais. Falei, Gui, é o seguinte, você Agora. vai ficar direitinho. Você volta. E aí, agora a gente vai manter. Programar. Porque eu nem conhecia ele. Aham. Eu fiz, assim, emergencial. Eu não conhecia o corpo dele. Eu não sabia como que o corpo dele Porque tem essa reagia. relação que você falou, né? Tipo, se soltar muito, aí, tipo, sei lá, talvez ele, sim, tem até o alívio, mas pode prejudicar na prova dele, né? Porque Então, aí é bem tem delicado também, E aí né? tem outra Faz questão. sustentabilidade ali também, Que né? eu falei, aí chegou o pessoal do Pinheiros, né? Eles estão relativamente pouco tempo, né? Comigo, né? Não é igual o Léo e tal. Aí, a primeira vez chegou lá o Xereguini. Eu gosto de soltura, mas eu não gosto de ficar solto demais. É o que eu falo, eu não tenho um botão que eu aperto, Não né? tem um termômetro E fala, ali, bom, né? assim vai ficar. Não. Então eu falei, ó, tudo bem. Eu falei assim, só que então a gente vai ter que se conhecer. Então você vai vir. Eu preciso. Primeiro, os feedbacks deles são muito importantes. Total. E assim, ao dia depois, 24 horas e 48. Eu tenho que entender como que ficou. E aí a gente vai tentar ajustar cada vez que você vier. Tudo bem? Tá. Tipo, dia seguinte, fiquei quebrado.
Fiquei quebrada. Não, então não é o que ele queria. Falei, tá, legal. Então, semana que vem... Vamos acertar. A gente vai acertar. Aí, na semana que passou, acertei. Só que não é que toda vez... Tipo, esse não ficar muito solto é muito difícil. E depende desse volume de treino que ele veio também, né? Que, tipo, sei lá, veio do volume altíssimo, que eles falam, né? Do A1, do A3 da semana ali. Tudo. Isso é muito difícil também, você conseguir manter, né? É muito difícil. E aí é de resposta, o Nicolas Santos. O Nicolas, ele nunca fez tipo de rotina. Nunca. Mas o Nicolas, quando ele vinha, ele tava arrebentado. E normalmente ele vinha assim, faltando 2 dias pra ele viajar. Daqui 2 dias eu tô indo pro Tem Mundial. horário pra mim? Não, eu tô indo pro Mundial. Eu falei, Nicolas. Por quê? Cara, o Nicolas é o tipo que eu falo, você soa de atender ele, porque o cara tá travadérrimo, aquele tamanho enorme. Gigante, né? E ele vem 2 dias antes do Mundial. Você fala, meu Deus do céu. Só que ele ficava bem. Ele ficava bem. Ele já estava acostumado com isso. Ele gostava dessa sensação do corpo dele, entendeu? Tem gente que não gosta de ficar com aquela sensação do dia seguinte de dolorido. O Nicolas toda vez ficava bem. No começo eu ficava insistindo. Depois, né? Porque o Nicolas vem desde a época do Léo também. Mas depois eu entendi que o Nicolas era assim. Então, tá bom. Vamos seguir. E tem funcionado, né? Tá batendo recorde pra direto ele assim, mundial. Aí tá tudo certo. Exatamente. Então, né? Quem sou eu pra falar, entendeu? É uma prova viva. É isso. Mas não é. Eu recomendar pra todo mundo que é amador também, né? Tipo, vou pegar o exemplo do Nicolas e vou fazer igual ele. Então isso não dá também, né? É que eu falo que o amador, fora isso, ele tem a vida dele extra, né? Não é só então, atleta, ele né? tem o trabalho, aí ele tem os filhos em casa, aí ele tem, né? E você falou, normalmente o maratonista, a média aí é de 40 pra cima, o triatleta também, né? E aí a recuperação muscular também não é a mesma. Tem isso, né? Falando disso, é muito legal de falar disso, porque como eu atendo o Léo há muito tempo, a gente sente a diferença da recuperação muscular dele de quando ele era... O Léo tá com quantos anos agora? O Léo, 32. Cara. Então, porque ele não envelhece, né? Ele é novo, não, ele né? é igual, né? Tem uma cara de molecão, né? Ele é igual. Mas eu peguei o Léo com 20 e poucos anos. Então, tava no auge ali do negócio, recuperação né? muscular é diferente. É diferente. Você pega o Alcará. O Alcará, soltinho. Ele vem, ele tem um ponto, outro. É muito legal de comparar o Alcará, que é menininho novo, né? O Gui mesmo, Baceto e tal, do que comparar com os meninos mais velhos. É normal, é normal. É recuperação muscular. Vai ficando mais lenta. Vai ficando mais lenta. Show. Não tinha pensado nisso, não. E é muito legal de comparar. É muito legal, assim, que como eu tenho os novinhos essa experiência já ali na prática, né? Faz muita diferença. Tanto que os novinhos de 20 e pouco, eles nem valorizam tanto ainda colocar no ciclo, a rotina, porque eles não sentem tanto a necessidade igual... Porque, tipo, tá acostumado com a porrada e só vai, e o corpo... Mas vamos falar da gente. Com 20 anos, você corria, né, mal dormia, ainda ia pra balada e tava, no dia seguinte tava bem. Exato. Estudava. Faz isso agora. Não dá. Eu fico uma semana podre. Um dia sem dormir, já de ressaca, já tá quebrado. Uma semana pra recuperar. Covid é ressaca. É isso. Então faz diferença. Boa. A gente tá falando bastante sobre a liberação no geral, né? Pré. E pós, Carol. Tipo, eu, pelo menos na minha prática também, né? Eu fiz a meia do Rio agora. E eu consegui, ir na assessoria da minha amiga, da Marcela, consegui fazer uma liberação logo pós-prova. Acho que se o cara cobrasse lá o valor que X eu iria pagar, porque, foi surreal essa ideia. E eu também aventureiro, coloquei os 10 km no domingo, também não sabia, né, que ia rolar. Mas, a liberação é no pós-corrida ali. Tipo, tem esse time aí também, tipo, ali que eu iria fazer uma prova logo no dia seguinte. Seria bem pontual, tem muita diferença. A aí liberação tem aquela relação, falou, né? bem pós-prova ali, que a gente faz, né, normalmente a gente monta as tendas e tem aqueles atendimentos, até para ativação, né, até para estar junto, mostrar e tal. Ela é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma liberação que eu posso soltar muito a musculatura e ela não pode ser profunda. Entendi. Pensa que você acabou de fazer um exercício de alta intensidade, né? O seu músculo tá ali na contração máxima, tem edema, tem inchaço e tal. Se eu coloco a mão muito profunda, ou às vezes a gente nem teve ainda a noção, porque seu corpo ainda não relaxou e também não saiu, né? E você ainda está no auge ali de tudo que aconteceu, você pode estar com uma pré-lesão ou uma lesão, eu posso te machucar. Então, o pós-prova
eu sempre falo, é muito mais drenagem. É que a gente associa drenagem com aquela coisa lenta. Retenção Não. líquida Você de tem uma tudo, drenagem ali, você drenar aquele líquido, tem 1000 maneiras de você fazer, mas tem que ser uma coisa mais superficial e mais tranquila. Muito mais no intuito da gente diminuir o edema do que soltar. Legal. Aí o alívio que você sentiu é porque você diminuiu o edema pro dia seguinte. Então, você tava com aquela circulação ativada. Por isso que no pós, por exemplo, você que tinha os 10 no dia seguinte, a bota é muito legal. Porque a bota, ela não, a gente não vai mexer na musculatura, ela só ativa a sua circulação, né? E você fica bem. Faz aquele sistema que vai apertando de baixo pra cima e vai voltando, uma drenagem né? mecânica, entendeu? Então, eu acho mais legal. Então, assim, é uma soltura leve. Entendi. É uma soltura mais superficial, com o intuito da gente drenar líquido e não soltar. A gente vai soltar mesmo depois de 48 a 72 horas. Então, por isso que eu te falo, os caras começam a voltar em pós-prova sempre a partir de quarta. Pode vir segunda igual você foi? Pode. A questão é saber atender na segunda. Boa. Né? Você ter esse feeling aí com o paciente, como é que foi o volume de prova dele, né? Como é que ele foi na pancada ali, na pancadaria que rolou, né? Porque eu posso te machucar. Eu posso te machucar. A outra coisa de falar de machucar, que é bem importante da gente falar da massagem desportiva, é que assim, a massagem desportiva tem aquele viés. É massagem, né? Massagem não tem nada. De massagem não tem nada, né? Na verdade, a massagem desportiva, ela é uma mistura de várias técnicas, né? Pra gente gerar aí a recuperação muscular. E quando eu, pelo fato de eu ser físio, e aí eu defender aí um pouco da massagem feita por físio, é que a gente entende, né? Da fisiologia, da anatomia do paciente e toda a biomecânica do esporte também. Então, isso faz toda a diferença. E aí, isso é muito importante porque porque quando o paciente ele chega para você, eu falo, você tem 60 minutos para ele se trocar, né? Que a gente conta isso, e não atrasar, a gente avaliar e tratar. Então, eu tenho 60 minutos para fazer tudo. Então, ele já deita na maca e ele vai me contando o que aconteceu. Ele vai me contando, eu tô ali conversando, mas ele não sabe que na minha cabeça eu tô montando o tratamento dele ali e eu já estou avaliando. Então, se eu vejo alguma coisa, então ele deita lá e fala, não, eu tô com estiramento. Tá. Estiramento. Um estiramento, se eu enfiar a mão para soltar no estiramento, eu posso aumentar o estiramento ou machucar mais. Se eu tenho um processo inflamatório ali, agudo, eu não posso... Vai ser a liberação que vai melhorar. Não posso. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu não vou mexer ali no local, eu vou drenar o local, eu tenho outras técnicas para fazer, vou encaminhá-lo, e aí que faz toda a diferença também de ser físio, onde eu encaminho ou para físio, ou para o médico do esporte, ou para o ortopedista, ou para quem... Você já tem a leitura que pode, agravar aquele quadro, né? Isso é muito importante, isso faz parte do nosso atendimento. A orientação, né? Desde da gente falar da nutrição, que faz diferença para a recuperação, né? Muscular, mas a gente encaminhar esse paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente que eu suspeitei que ele pode ter uma trombose, eu não posso atender aquele paciente. Entendi. Entendeu? Eu não posso fazer uma massagem no paciente. Legal. Então, é ali naquele... É um cuidado muito maior, então, não é né? simplesmente pensa, deita, né? faz uma massagem, tá tudo certo. Não, é um atendimento. Faz diferença. Você tem que ter essa leitura. O cara é corredor, então ele vai machucar ali mais glúteo, talvez, posterior. O cara é do crossfit. Faz lombar, então, pega quando tudo, né? Aí quando você começa a pegar, já existem o índice, né? Então, assim, o corredor, o que mais acontece com o corredor? Aí você já sabe. É canelite, é faceite, você já... A banda ali. Aí você começa a pegar os esportes, você tem, mas, sei lá, o corredor hoje pode vir com uma dor importante na cervical. É bizarro isso aí também, né? Uma vez eu fui, não sei se a gente consegue correlacionar isso, mas eu fui no meu quiroprata, né? E eu tava com uma dor aqui, assim, meio que aqui no trapézio, né? Puxava um pouco no glúteo e tal. E, ele me avaliando, assim, ele falou assim, cara, você já tirou o dente do siso? Eu falei, não. Ele, então, o dente do siso tá incomodando um pouco, né, e tal. E meio que vai repuxando ali tudo, né? E ele foi me falando os pontos onde tava doendo, ele nem tinha me avaliado e era onde tava doendo. Então, acho que essa leitura que você tá falando é um pouco do que eu senti ali também quando ele me disse isso, né? Eu falei, cara, bizarro, como você sabe disso sendo que você nem me avaliou? Ele, é por causa disso, o nosso corpo é todo interligado, ali, né? A gente teve um paciente que ele teve... corredor, mas ele chegou com uma dor muito importante de escapular, muito importante. E assim, a gente penou. Na verdade, ele não era meu paciente, era da Ju, a física que trabalha comigo. A gente penou
para tentar entender, assim... Incomoda na Porque corrida, principalmente, né? Porque o movimento... E sabe o que era? totalmente Biomecânica. da hora. Biomecânica da corrida. Então, assim, primeiro você vai descartando algumas coisas, né? Pode ser muscular, aí depois você vai vendo outra Postura do dia a coisa, não sei o dia, quê. né? Aí você começa a encaminhar. É aquilo que eu falei, a gente tem que descobrir. Aham. Porque não adianta. Vamos resolver esse Não adianta problema, ele né? vir aqui toda vez com a mesma dor e eu não consegui... Aham. Eu não Solucionar, consegui resolver. né? Então, se eu não consigo, a gente começa a encaminhar. E a questão dele era a biomecânica Olha da só. corrida. E aí ele começou a melhorar a biomecânica e ele ficou bem. Então, isso é muito importante. Que demais. Porque senão é simplesmente uma massagem. Exato. Né? E o físio também tem essa aplicação, né? Tipo, igual você faz ali a liberação, mas tem um físio também que cuida disso, né? A minha irmã também, ela começou a correr faz pouco tempo. A primeira prova que ela fez de 5 km, ela tava com uma dor insuportável nas costas. Ela falou assim, será que foi a corrida e tal? E foi, né? Eu encaminhei ela pro Henrique Cunioche, que ele faz ali a biomecânica também, e ele conseguiu avaliar que ela rotacionava muito o tronco correndo, assim, mexendo, e é onde travou a coluna dela. Aí você fala, quando a gente falou, né? Tipo, só colocar um tênis no pé e sair correndo. Não, imagina ela com essa dor e fazendo uma prova de 21 quilômetros treinando para isso. E não ter esse apoio dos profissionais para conseguir ter essa leitura e solucionar. É onde o pessoal vai indo, né? Tá doendo um pouco, mas eu suporto. Porque corrida dói. E não é simplesmente isso, né? Acho que essa interpretação, essa leitura, ela é essencial, né? Dor que impossibilita. Né? Eu tenho um problema, eu tenho uma tendinite de quadril crônica de muito tempo. Então, assim, um dos motivos de eu não ter feito Tá os vendo? 21 Tem um motivo. também tem um motivo. Porque machuca a corrida em si, né? E assim, eu tenho que cuidar o tempo inteiro, porque se eu não fizer mesmo que eu faça 15 quilômetros junto ali, com a físio, com o meu fortalecimento, eu não consigo fazer. Eu começo a ter uma dor, uma sobrecarga da banda aqui, do tibial, que eu não consigo. E é uma dor, né? Chata, Não consigo né? terminar a prova. Não vai, não adianta. Impossibilita, né? Isso que é o pior. Impossibilita, é que tá, não e é? traumatiza depois também. Depois aí desiste, aí a pessoa desiste. Ela Quieta, fala, né? corrida não é pra mim, ou sei lá, eu vou desistir, porque ela não consegue fazer. É horrível isso, né? Então a gente não quer deixar, né, que isso aconteça. É legal você falar isso da leitura também que você faz, ali você vai conseguindo entender, né? Porque o pessoal acha que é simplesmente deitou na maca ali, é só liberar tudo e tá pronto. Não. E não é assim, né? Você pode responder de uma forma positiva, depois talvez demore 24 horas pra você aliviar, nas 48 horas você pode estar melhor também, né? Acho que isso é bom. Assim, toda vez que eu termino, todo meu primeiro paciente eu falo, é o seguinte, o que você vai sentir? Você vai levantar daqui, você vai ter a sensação de que você tem o seu corpo mais leve, né? Parece, nossa, tô leve, mas parece que você tomou uma surra. É isso. E amanhã a sua sensação é essa. Parece que eu tomei uma surra, assim, sabe? Ou aquela troca de treino que eu falo. É isso que você vai sentir. Você vai ficar bem 48 horas depois. Eu quero saber do seu feedback amanhã. Então, todo meu paciente de primeira vez, no dia seguinte, eu quero saber como ele tá. Ontem eu atendi um paciente com uma questão de quadrado lombar. Hoje eu vou mandar uma mensagem para ele. Por quê? Porque às vezes o paciente tem aquela sensação de, poxa, fui buscar uma melhora e tô pior. Sei que ela me lascou. E tô pior. E só o fato de eu falar, é assim mesmo, você vai ficar bem, acalma o paciente. E aí e eu vou falar com ele no sábado também. Porque eu quero escutar dele no sábado. Tô melhor, né? Pode até acontecer dele falar, não, piorei alguma coisa, mas no contexto geral, a maioria dos pacientes melhoram muito 48 horas depois. Demais. E cada um meio que tem uma tolerância de dor também, né? Tipo, sei lá, tem gente que não suporta dor nenhuma, tem gente que, é aquilo, né? Tipo, vem pancada. Então, aí você me perguntou, né? massagem desportiva dói? A massagem desportiva, ela dói. De fato, ela dói, porque a gente trabalha na musculatura na parte mais profunda que tem pra, né, não só musculatura, a gente vai trabalhar face, tendão e tudo mais. Quando pega ele na frente da canela ali, que parece ali uma dor insuportável, perto do periósteo, né? Nossa, só que a gente tem que respeitar o limiar de dor de cada um. Então, assim, não adianta eu pegar um paciente que não aguenta nada, enfiar a mão, aí o paciente começa a se contorcer todo na maca, ele vai sair mais torto do que traumatizado. Não adianta, e não volta mais. Então, assim, se eu pego um paciente desse, eu peguei uma paciente com síndrome do trato iliotibial aqui recente, ela não suportava. Assim, mas eu encostar. Eu falei, bom, a minha vontade era de enfiar a mão nela, porque eu falei, vai liberar, porque tava tão contraturado, mas eu falei, eu não posso fazer isso. Ela não vai aguentar. Então, eu fui muito mais leve, fui soltando de pouquinho, fui trabalhando, fui mobilizando, trabalhando também, né? Articulação, tudo, pra eu ganhar confiança, pra ela voltar. Porque senão ela não volta. Ela não volta, ela vai sentir tanta dor, ela fica tão traumatizada que ela não volta. A gente tem alguns pacientes que vêm assim,
Já fez massagem esportiva? Fiz uma vez na vida, mas nunca mais voltei. Por quê? Porque foi horrível. Tá, então assim, o cara traumatizou. É. Você tem que Traumatizou. passar Ele uma ficou confiança anos da pra vida dele ele. pra alguém convencer ele de novo dele voltar a fazer a massagem. Entendeu? Então, assim, não é essa sensação que eu quero. Por mais que seja dolorido, eu tenho que te respeitar. Total. Eu tenho que respeitar o seu limite de dor. Meu, a Samira falou, a Samira foi a física que me acompanha, né? Ela falou assim, meu, tem gente que deita aqui na maca que dorme. Eu falei, não é possível. Como é que o cara dorme se sentindo desse jeito? Eu falei, meu, isso que eu falei, né, cara? Tem uma tolerância de dor, É. talvez pro cara ali, meu, o cara tá tão cansado que a gente Às faz vezes essa tá cansado. rotina e Eu falo tudo. que assim, a Eu gente falei, começa normalmente com o paciente de frente. Aham. Então ele fala, conversa e tal e tal. E aí a hora que ele vira, Ele né, relaxa, né? ele já tá mais relaxado. Então assim, a conversa já começa a ficar mais tranquila, espaçada. E aí eu vou respeitando também. Porque aí o finalzinho, normalmente, ele deu... E é bom ele relaxar também, porque ele relaxa no geral e Essa musculatura ajuda. melhora também, né? Porque você fica mais aí- tensionado, é difícil, né? Aí os últimos 20 minutos, alguns dão uma dormidinha. É mesmo? Aí é bom, é gostoso. Eu acho que ele sente mesmo aquela sensação de... Que aí sai renovado, porque é bom também. É. Tipo, pô, hoje eu vou lá, eu saio, tipo, mesmo que dói, eu saio de lá relaxado, que, tipo, que até a parte mental, tipo, dá um conforto. Meu, você tá bem pra você machucar de novo. A gente vai lá, machuca, Não é conserta, viciante, machuca é de viciante, novo. né? Fazer desportiva, porque eu não me vejo, Carol, hoje não vejo. Se eu ficar uma semana sem fazer, eu começo a travar. Tudo bem que eu tenho, não é só o esporte, eu tenho também a minha questão profissional. Passo Você o dia fica inteiro né? trabalhando em A pé. posição ali. Cara, se eu ficar uma semana sem fazer desportiva, eu travo. Aí. Travo. E além da desportiva também, né? Eu já fiz lá com a Samira também, a ventosa, o agulhamento a seco. Você usa também outras técnicas, Então, legal é o que pra eu pau falo. Então, a ponto. massagem desportiva, a gente fala o nome massagem esportiva, só que ela tem várias técnicas que se associam, né? Então, dentro da massagem, a gente tem ali como principal a liberação miofascial, que é o que dói ali, o que ali, solta. A gente pode colocar uma drenagem manual ali e a gente pode usar a ventosa. Aí a gente tem hoje em dia o meu blaster. A gente coloca... O que é esse? O meu blaster, ele parece um ferrinho. Nossa. Mas, na verdade, o meu blaster, ele é para uma soltura que quando você olha, você tem medo mesmo. Parece, e ele tem de vários formatos, né? Tem gente, nossa, você vai me matar hoje, alguma coisa. Mas ele é para soltar a fáscia. Eu já vi o tipo bodybuilder quando vai subir no palco, todos os caras ficam com aquele ferro, acho que é mais profundo, que eles falam meio que pra salientar mais então, o mas músculo, o bodybuilder, a gente tem corte, bodybuilder tudo. também, Já vi eles você falando, fazem meu, isso mais porque eles têm lá a questão... Estética mesmo, Estética. né? Tipo, pra afundar Então tem ali, que né? mesmo Aprofundar, né? desenhar. É um pouco diferente. A gente faz a soltura aí durante todo o tempo para eles conseguirem treinar pesado, mas na questão do... Quando eles estão bem pré-prova, é para desenhar, é diferente. Eu acho que às vezes eles usam o meu blaster sim para fazer o desenho, mas o meu blaster, na verdade, o intuito do meu blaster é a gente soltar a parte facial. Então, ele é dolorido porque a fáscia, quando ela tá presa, ela é muito sensível, mas ele não é aquela dor de... Você não vai com força com o meu blaster, nem dá. Você machuca, tá? Então, você vai ficar ali na fáscia soltando, ele te ajuda bastante para pegar, tipo, o pé. O pé é super difícil de soltar. Então, você vai lá com o meu blaster. Eu fiz a primeira vez a liberação no pé com a Ayla. Eu falei, meu Deus do céu, tá com ferro aí. Porque eu nunca tinha liberado o pé. Também não fazia ideia de o quanto ali tava meio contraturado, seria a palavra certa. Meu Deus do céu, eu juro que eu quase corri a lágrima. Um monte de gente. Meu Deus do céu. No pé, tipo, as pessoas, elas não têm ideia quanto pé é importante. É importante. E é o que mais tem impacto, né? Porque tem musculatura no pé ali também, né? E aí entra a questão que você falou do tênis, né? Aí troca o tênis, né? Hoje a gente tem os tênis de placa. Isso daí influencia totalmente no pé. Totalmente. Eu fui meio que aprendendo também, né? Meu primeiro tênis de placa, acho que nem era de placa, assim, era o Tempo Next. Ele meio que tem uma bolha ali na frente, ele meio que impulsiona ali, porque minha pisada é mais na ponta. Já senti uma baita diferença. Mas no começo eu tava sentindo muita dor, tanto no pé quanto na panturrilha. Aí me falaram, né? Tipo, você só tem que ir pra prova ali, você corre, quando terminou já tira do pé. E não, eu ia pra prova de tênis, chegava em casa de tênis, tipo, eu vejo tênis até na academia, com esse tênis fazendo musculação, que não seria o ideal, né? E aí agora eu peguei um de placa, né?
Então, tem essa relação também, né? Tipo, eu sinto muito essa ideia, né? Lógico, ele proporcionar você mais pra frente, mas se a musculatura também não estiver legal, onde sobrecarrega principalmente, né? Porque eu encontrei com um rapaz lá também no final da corrida na Spacist, que tava com aquele Alpha Fly, né? Que tipo, é um baita de um tênis da Nike, que é o top de linha. Ele falou assim, cara, tá acabado meu tendão aqui. Tava mancando, tipo, já quase lascado. Porque o pessoal também associa, né? Tipo, vou comprar um tênis de placa e vou sair correndo. Mas essa musculatura tá legal, sua biomecânica... Tem que Que servir músculo para mais aquele sobrecarrega ali, Carol? Tipo, tibial. essa ideia. Tibial? Tibial pega bastante Aham. também. Quando você troca o tênis. Bastante. Que aí sobrecarrega, que é a tal da canelite, né? Aí começa com aquela dor. Eu tô com uma dor aqui. Aí fala, mas não é músculo. Eles falam assim, é no osso. Porque perto do peito, é acho que no você osso. sente, né? Sobrecarrega Nossa bem Senhora. quando tem a troca Aham. do tênis. A troca do tênis é bem... Quando assim, vim com uma dor, é o paciente que se acompanha. Tô com uma dor, não sei, uma dor... Aconteceu alguma coisa diferente? Fez algum treino diferente? Não. Você trocou de tênis? Troquei. Troquei. Pode apostar que a troca de tênis... Essa questão de tênis também e é muito individual, né? Tem a pisada e tudo. Não, e a hora né? que você troca... Não é que o tênis é ruim. Depois ele pode acostumar. Ele vai acostumar com o corpo, né? Tem Mas a adaptação. troca... Eu ganhei um tênis da Puma, né? Dos meninos da The Run. Ele é de placa, mas ele é pra treino. Super legal o tênis. E fui fazer o treino no sábado, de 15 quilômetros. Eu senti pra caramba. O pé mais o panturrilho? Eu senti o tibial pegar. Assim, o tênis é uma delícia, Sim. né? Só que eu senti a diferença. Primeiro que eu nunca tive tênis de placa. Tem essa relação, né? Não tive, né? E outra que era um tênis novo. Então eu senti bastante dor. Vou continuar treinando com ele pra eu acostumar, né? acostumar. Mas a troca de tênis faz diferença. É demais, né? Você achei mais experiente pra isso, né? Pô, você tem que rodar pelo menos ali umas 2, 3 provas antes, um longo. Achar meia também, né? Até a meia tem essa relação, é muita coisa também, né? Assim, eu não sou experiente em tênis, mas eu sei que o tênis faz diferença. Total. Porque eu vejo na prática. Quando Sim. tem a troca do tênis, faz diferença. Aí Boa. sempre vem com alguma musculatura diferente, a musculatura que não sentia de rotina. Legal. Bom demais. Acho que esse bate-papo foi bem enriquecedor para o pessoal conseguir entender um pouco mais eu a trouxe pra importância. você ver meu presente que olha eu só. ganhei ontem. Esse daí não é qualquer um que ganha, hein? Olha, gente, eu falo que esse presente é pra vida, né? Esse daí vai pro quadro. Olha a lembrança. Os meninos da natação trouxeram lá do Japão e assinaram, gente. Isso é legal demais, né? Isso é muito Eu recebo legal. bastante camiseta de jogador de futebol também, né? É Você fazer muito. parte dessa experiência do pouquinho ali, você Eu fica ganho muito a touca gratificante, né? deles, né? E aí a gente tem a parede da touca. É a minha paixão. É o xodó, né? É que a gente fica de lembrança deles, né? Porque, tipo, a gente sabe o quanto que eles sofrem ali, seja pra ganhar um título, pra ganhar uma medalha E a gente sabe tudo, quanto né? é difícil o atleta no Brasil, né? É bem difícil, né? Não tem tanto apoio, né? E tudo. Não, é bem E a gente mesmo, sei lá, por pegar amador assim no geral, né? Tipo, a gente não tem nada na corrida em si no geral, né? No triatlon também pouco menos. Isso tem melhorado ultimamente, mas falta bastante, né? Suporte, esse apoio, né? Vai melhorar. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Tá melhorando e a gente tá aqui Tendência é pra ajudar ao máximo, né? Surpresa pra você, Carol. Mas qual mensagem você passaria ali pra Carol do passado, ou pra essa ideia do esporte também, por toda a sua paixão pela sua profissão também? Aí você vai ter 1 minuto pra conseguir passar uma mensagem de coração aberto aí. Não vai ter ensaio, não. Bom, o que eu falo é o seguinte, quando você gosta de uma coisa que você faz e você acredita, vai com tudo, vai atrás, vai a fundo que o negócio dá certo. Porque a massagem esportiva, no começo, muita gente não acreditava, né? Eu tive que debandar aí um caminho longo para hoje as pessoas estarem falando do jeito que estão, tá na citação, eu tô aqui hoje falando um pouquinho disso, mas alguns anos atrás ninguém nem conhecia. Então, assim, quando você gosta, você acredita, vai que dá certo. Que demais. É isso aí. Obrigado pela mensagem aí. E, vamos junto pro próximo aí, se tiver mais um episódio, tiver assunto. Vambora, que agora eu gostei. Vamos pra gravar. Mandou super bem, Carol. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa.